Olá, mamães, Deus abençoe suas casas, suas gerações. Por aqui estamos iniciando mais uma rotina com propósito. E hoje, gente, a nossa rotina está começando na parte da tarde. Uma rotina diferente aqui para vocês, já com a pia aí cheia de louças para guardar, né? De vasilhas para colocar no lugar. E, gente, vida real. Bom, foi uma tarde, né, então, de feriado, tá? O meu esposo trabalhou nesse dia, um dia anterior ele não trabalhou, mas no dia de feriado ele acabou tendo que trabalhar, gente. Então eu fiquei com as crianças, né? E resolvi fazer um bolinho também pra gente comemorar o mêsversário do João Pedro, né? Pra gente tirar as fotinhas, registrar. Por aqui eu tenho feito assim, eu mesma fazendo o bolinho, né? E dessa vez a Catarina me ajudou, gente. Ela ama me ajudar, inclusive. E dessa vez ela me ajudou a fazer o bolinho, né? Eu geralmente gosto muito de fazer bolo, tá? Mais caseiro mesmo. Mas nesse dia eu tava precisando usar essa massa, então falei, vou usar essa massa, né? E fazer o bolinho que eu tanto tô precisando fazer. Então aí fizemos um bolinho à tarde. Também a Catarina pediu pra assistir um filme com ela. Então, enquanto esse bolinho estiver assando, eu vou, né, assistir um filminho com ela, do Davi. Não sei se vocês já viram. A gente alugou ele para assistir no dia do cinema. E aí ficou mais alguns dias disponível. E nós vamos aproveitar para assistir ele, né? E enquanto esse bolinho estiver assando. E sim, gente, isso é muito precioso, né? Ter a criança junto com a gente para estar aprendendo. Além dela estar aprendendo, ela tá, né, se sentindo útil ali, fazer parte, né, fazendo parte da rotina. E enquanto isso também nós estamos criando memórias na nossa cozinha, né? Onde que a criança vai estar lembrando. E além do mais, estamos fazendo um bolinho especial, que é pro mêsversário do João Pedro, né? E aí, como tá mais tarde já, eu acho que as fotos vão ficar um pouco escuras, então a gente vai deixar pra fazer essas fotinhas amanhã, tá? E aí vocês vão acompanhar com a gente, porque esse vlog tem mais de um dia, gente. Vocês gostam, né, de acompanhar, tô vendo que vocês têm gostado. Gratidão por estarem aqui. Deus abençoe muito a vida de vocês, suas casas. E vamos juntas, né, nesse propósito de tornar nossas casas em lares, de viver rotinas, né, verdadeiramente com propósito, fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, né, com excelência, com amor. E vamos juntas aprendendo aí, né, a viver uma maternidade mais leve, mais tranquila e cheia da presença de Deus. Então, vamos então aí terminar esse bolinho, gente, pra começar o nosso filme também, né? Vou fazer uma pipoquinha, um suco. E esse horário era a tardezinha, né? Então, eu tirei pra ficar com eles, né? Já que era feriado, a gente ia sair, mas não deu certo. O João Pedro começou uma tosse, gente. E essa tosse nos preocupou um pouco, né? Mas a gente permaneceu de olho nele, observando. Mas não animamos em sair com ele assim, né? Com essa tosse. E aqui, por aqui, a mudança do clima, né? Mudou totalmente já, o outono nem chegou ainda e já começou a mudar, né, o tempo. Por aqui tem tido muitas doenças respiratórias e a gente fica com aquele, né, o coração de mãe fica daquele jeito. Mas eu creio que em nome de Jesus não vai ser nada demais, né, e logo o nosso bebezão tá bem. Pipoquinha pronta, gente, e eu também já aproveitei para colocar umas carnes aqui para descongelar, para mim fazer a janta. E também, como eu falo pra vocês, quando eu vou preparar algo, eu preparo, né, com uma quantidade maior pra já adiantar pra outros dias. Então, se eu vou cozinhar uma carne, em vez de cozinhar só um pacote ou só um quilo ou meio quilo, eu já cozinho, né, uma quantidade maior que já me adianta, né, já me ajuda bastante. Então, eu fiz isso, deixei descongelando, né, enquanto eu assisto o filme com a Catarina, né, pra daqui a pouco fazer uma jantinha.
Ó, gente, deixa eu compartilhar com vocês. Mais uma vez ganhamos pinhão, ó. O nosso vizinho trouxe pra gente lá da roça dele, já compartilhei com vocês, né? Tá nessa época de pinha agora, de outras frutas também. E nós ganhamos, olha só, que bênção. Bolinho pronto, assado, gente. E fala sério, gente. Nossa, eu amo quando faço um bolinho, aquele cheirinho de bolo pela casa. É a coisa mais gostosa. Enquanto o meu bolinho esfriava, gente, eu fui então guardar aquelas vasilhas que vocês viram aí, né? Porque já que vai sujar de novo, né? Pra fazer a janta, pra gente jantar. E logo que meu esposo chegou também, graças a Deus. E fomos então, né? Colocar as crianças pra dormir, jantar, colocar as crianças pra dormir. E dar uma resetada na casa, né? Pra adiantar pra mim amanhã. E assim, gente, a gente gosta muito de... pelo menos tentar, né, todos os dias seguir essa rotina, né, de colocar a casa para dormir também, né, organizando, colocando as coisas no lugar pro dia anterior e também colocar as crianças para dormir no horário delas, né. Depois eu vou falar um pouco mais da rotina noturna por aqui com vocês, mas é muito importante porque enquanto as crianças vão dormir, também nós podemos tirar um tempo para mim e ele, né, como casal. E é já que começou um novo dia, gente, que o Senhor preparou para nós. Então, vamos viver mais um dia aí, debaixo da graça do Senhor. Comecei com o meu devocional, depois também a Catarina acordou, né? Fomos pro devocional dela. E logo depois que a gente se organizou, né, higienizou, temos bolinho para tomar café. Mas antes disso, né, vamos então, o João também acordou. Vamos montar, né, o bolinho pra gente tirar as fotinhas, né, do João. E aí, gente, nós já fomos montando, né? Eu queria ter montado um dia anterior, mas não consegui. Então, eu montei bem rapidinho, né? Já tava com tudo preparado. Então, fui montando o bolinho, né? Como que eu faço, gente? Eu imprimo, né? Essas fotinhas eu busquei no Pinterest, montei no Canva, né? E depois eu peço para imprimir em um papel mais grossinho. Esse foi no papel verger, né? E aí vou colando, recorto e vou colando no palitinho de churrasco, palitinho de picolé e vou montando no bolinho, sabe? E eu já fico imaginando, gente, daqui a um tempo, né? A Catarina já tá vivenciando isso, mas o João Pedro também, né? Daqui a um tempo vai falar, nossa, mamãe fazia o meu bolinho, né? Pra comemorar cada mês de vida, os aniversários também, né? A gente, geralmente eu gosto de fazer, né? Pra o café da manhã, tem o aniversário da Catarina mesmo, que eu já fiz assim, né? Com o bolinho da mamãe, eu falo bolinho da mamãe. E aí, cada mês a gente vai escolhendo um tema, né? Então, fizemos as fotinhas do João. Ô, gente, e ele não queria de jeito nenhum fazer fotos, viu? Nesse dia. Também tinha acabado de acordar, né? E aí, ele também tava bem enjoadinho, com a gengiva um pouco incomodando já. Gente, pra nascer os dentinhos, acreditem. E esse foi de 5 meses, porque já tava quase entrando nos 6 meses do João Pedro, gente. Eu não tinha conseguido registrar ainda. Vida real, né? E aí, depois, então, que registramos, né, fomos para a mesa do café e seguir a nossa rotina. Gente, olha aqui, compartilhar com vocês as coisas que eu ganhei da roça, que veio lá da roça da minha cunhada. Gente do céu, esse aqui pra mim é vida, é riqueza. Tô direto da roça, gente, eu amo demais. Esse aqui tá na época, ó, na minha cidade, né, aqui na minha região, a gente conhece como panã. Vocês não têm noção do cheiro disso aqui, gente. Parece a pinha, tá vendo? Mas não é uma pinha. Ele chama panã. Tem outros nomes, né, para outras regiões. E tem um sabor maravilhoso. Não sei como que você conhece por aí. Esse aqui foi um amigo, na verdade, do meu esposo, do trabalho dele, que deu pra ele. Eu tava doida, gente, querendo essa fruta, porque quando é época, fica todo mundo doido querendo, sabe? E às vezes a gente encontra até em feirinha, né, pra comprar. Mas a gente ganhou. Tô muito feliz. E esse leite aqui é o leitinho das vaquinhas lá
dar leitinho fresco, né? Das vaquinhas lá da roça da minha cunhada. A Catarina ama, né, Catarina? Sim, eu quero só esse leite. Ô, gente, eu abri aqui, olha aqui que bênção. Ai, gente, vocês não têm noção do cheiro que tá a casa. Sabe? Cheirinho de terra molhada, cheirinho de coisa da roça. É muito diferente. Esse aqui é coentro e cebolinha, ó. Nossa, mas tá um cheirinho maravilhoso. Aqui tem alface, gente, também, lá da horta dela, olha. Nossa, pensa que delícia. E agora eu vou guardar tudo, né? Aqui tem cajamanga, olha o tanto de cajamanga pra fazer suco. Agora também o João Pedro vai começar a introdução alimentar. Então vai ser ótimo, né? Pra poder oferecer pra ele. Gente do céu, limão. Aqui, o que é limão? Ai, Senhor, obrigada, Pai. Gente, isso aqui é provisão, né? O Senhor é um Deus provedor e maravilhoso, olha só. E criador, né? A gente vê que ele criou todas as coisas e a natureza, né? Ela é uma expressão da glória de Deus. Olha só os frutos, que bênção. Isso aqui, gente, é graça. Olha só, é bênção. Nossa, eu fico maravilhada quando eu ganho, assim, alimentos, sabe? Direto da roça, naturais, assim, né? A gente poder oferecer para nossa família coisas saudáveis. Nossa, a bênção do Senhor sobre a nossa casa. Glória a Deus. Gente, agora eu vou arrumar tudo isso aqui com muito, muito, muito prazer e carinho. Tô aqui, gente, descascando cajamanga, né? Que veio da roça pra Catarina, que ela quer comer. E a gente come assim, come também o cajá, no caso, em forma de suco, né? Faz o suco. O suco é maravilhoso. Cajamanga. E na sua região você conhece assim? Eu acho legal também, gente, a natureza de Deus. É tão incrível, né? Que em cada estação a gente vê que tem um tipo de fruta, de alimento, né? Agora, por exemplo, esses dias atrás, a gente tava recebendo da roça, né? A gente também vai lá de vez em quando. Quando a gente for lá, vou ver se eu consigo fazer um vlog pra vocês, da gente lá na roça. Esses tempos atrás a gente tava recebendo, era manga, né? Lá da roça. E agora já acabou a temporada de manga. E aí tá nessa temporada de panã, de pinha, né? Quiabo, limão, cajá. E esse aqui, gente, ele tá meio de vez, ó. Ele não tá tão madurinho, mas eu amo pra comer com sal. Vocês acreditam nisso? Nas 2 gestações eu tive, assim, desejo e comi muito. E aí, ainda bem que tinha, né, na época. Aí, então, gente, eu vou descascar esse aqui pra mim comer com sal. Eu gosto. Você gosta também? Gente, e assim, também essa cultura de a gente compartilhar coisas, isso é muito bom. A Catarina mesmo, né, já aprendeu. Às vezes eu faço um bolo, aí vem minhas amigas aqui, ou alguém vem aqui em casa, ela automaticamente, assim, já fala, ou fala comigo, ou ela mesma vai lá, gente, e já quer pegar um pedacinho de bolo, colocar numa vasilhinha pra a amiga levar, alguma coisa assim, ou quer levar quando ela vai pra casa de alguém, sabe? E se a gente parar pra pensar, isso é uma forma da gente cultivar, né, as nossas amizades, o amor, tanto com os nossos quanto com os outros. E, assim, eu me sinto muito amada, gente, sério mesmo, quando eu recebo essas comidinhas, assim, lá da roça, né, esses alimentos. Ainda mais porque aqui em casa mesmo a gente também tem esse hábito de querer, né, de querer ter uma alimentação, né, mais saudável cada vez mais. E agora vou levar pra Catarina esses 2 aqui. E vou comer o outro com sal. E falando com vocês sobre compartilhar, gente, inclusive ali, ó, esse tanto de cajá e limão, vou tirar um pouquinho pra dar pra uma amiga minha, compartilhar com ela. E aí, gente, eu procuro, né, cultivar isso com a Catarina também, ensinando ela, né, a gente compartilhar com os outros.
E aí, às vezes, a gente deixa até ela mesma entregar, sabe? Pra ela já ir colocando isso, né? Aprendendo isso. O gesto da generosidade, de cultivar o amor, através também, né? De ajudar, de compartilhar. Bom, gente, já que chegou o horário do almoço, né? E aí fui seguir a rotina com as crianças. Começar também a preparar as caixinhas de envio, né? Que já é quarta-feira. E assim, gente, esses dias eu não consegui fazer tantas coisas porque o João Pedro, gente, estava assim no saldo de desenvolvimento. Também estava com a tosse que eu falei pra vocês, né? Ela infelizmente piorou, né? Foi uma tosse que piorou, a gente precisou levar no médico. Voltamos de novo para olhar o pulmãozinho dele, né, durante esses dias. Então, eu fui gravando aí realmente fagulhas, tá, dos nossos dias. Mas, como vocês têm gostado muito, né, de vlog, e também eu tenho tido essa direção, né, do Senhor mesmo, para falar sobre essa rotina com propósito, né, de uma maternidade mais leve, onde a gente pode realmente, né, viver com mais leveza, né, segundo aquilo que o Senhor deseja que nós façamos, né, edificando a nossa casa, edificando outros lares. E então eu tenho trago nessa rotina para realmente encorajar vocês, né, a viver de forma mais leve e também aprendendo com vocês. Então, gente, eu fui, né, gravando pedacinhos da nossa rotina. Aí agora eu gravei um pouco da janta, né? Esse dia eu aproveitei para fazer algumas coisas que veio também da roça, né? O quiabo que eu ganhei esses dias, que eu mostrei pra vocês, eu fiz ele porque senão acaba perdendo, né, gente? Não é o que nós queremos. Fiz um franguinho também, filezinho, que eu tinha temperado um dia anterior, né? Então já facilitou pra mim. Cozinhei um pouco mais de arroz, né? Pra uns 2, 3 dias. Cozinhei com pequi, gente. Eu amo pequi. Aqui também ainda tem alguns pequis, né? Já acabou a época, mas tem alguns pequis. Vocês gostam de pequi? E aí, gente, deixei também pra noite, né? Pra cortar a cebolinha e o coentro. E aí eu já guardo assim, tudo picadinho, que facilita bastante. E evita perder também, né, gente? E aqui, gente, o João Pedro tava aí já familiarizando com os alimentos, porque vai começar a introdução alimentar dele logo, logo. E começamos mais um dia, gente, já com o João Pedro com a inalação, né? Fazendo a inalação nele, tadinho. Porque realmente a tosse dele, né? Infelizmente foi progredindo aí. Mas graças a Deus, gente, foi passando, né? Inclusive agora ele já tá bem melhor, para honra e glória do Senhor. Então já tá passando. Foi mesmo questão de mudança do clima. A gente tá vendo muita gente assim. Então todo cuidado é pouco, né? Mas é isso. Então aí, gente, eu dei uma parada nas gravações porque realmente precisava de ficar mais tempo com eles, né? E ainda mais com o João Pedro, né? Teve coisas que eu não consegui fazer. E aqui, gente, eu comecei a fazer um tapetinho sensorial, né, pro João, pra trabalhar os sentidos. Inclusive, tá no canal o vídeo completo, tá? Ensinando a fazer esse tapetinho. Trabalhei na área da pedagogia uma época, né? Estudei pedagogia, mas trabalhei pouco tempo. Depois trabalhei também no berçário. Trabalhei essas atividades com a Catarina também quando era bebê. E aí agora chegou o tempo de trabalhar com o João, né? Ainda mais que ele vai começar a introdução alimentar. Então fiz esse tapetinho e ficou bem legal. Depois vão lá pra vocês verem. E, gente, só que parei, né? Fiz ele aí outro dia porque realmente o João precisava mais da minha atenção. Bom, gente, o João dormiu. A Catarina tá ali na sala desenhando a tarefa dela. E eu tô aqui, ó, tomando um cafezinho. A mãe, nos dias que não dorme direito, né? Toma mais de não sei quantos cafés. Eu tenho até que policiar nisso. Até porque eu tô amamentando o João, né? Então, não pode tomar tanto café assim, não. Misericórdia. Mas, gente, a gente sempre pensando neles, né, gente? Oh, Jesus. Normal de mãe. Mas, enfim. Eu tô aqui pra falar um pouco com vocês sobre os dias comuns, né?
Eu tenho visto muitas postagens, muitas pessoas falando sobre dias comuns, né? Agora nem tanto, porque eu não tô no Instagram mais, né? Ainda tô devendo vocês o vídeo falando por que eu saí, né, do Instagram. E, gente, falando sobre dias comuns, né? Como que a gente tem enxergado esses dias e quais são esses dias comuns, né? Quando alguém fala assim, dia comum, né? Um dia comum. Muitas vezes quando fala assim, né, essa expressão, a gente logo pensa em um dia que nada demais aconteceu, né? Um dia que nós estamos fazendo tudo repetido de novo, as mesmas coisas, né? E nada de tão bom aconteceu, nada de extraordinário, nada assim muito, vamos dizer que especial, né? Tem acontecido. Ô, gente, tô aqui já num cenário diferente, quase na minha cozinha, né? Inclusive já tem tempo que eu não converso com vocês aqui com o cenário de cozinha, porque acho que desde a gestação, né? Que eu fazendo receitinhas com a Catarina, né? E aí vinha pra cá pra cozinha. Mas, enfim, é onde dá, né, gente, pra gente conversar. Agora, o que acontece? Da hora que eu tava conversando com vocês, o João chorou, acordou, porque ele acordou e ficou bem chorosinho, porque tá tendo obra aqui em cima da casa, e eles super já acostumaram, sabe? Eles dois, tanto a Catarina quanto o João Pedro, eles são muito acostumados com barulho, dormir com barulho, sabe? Eu digo assim, de não barulho extremo, né? Mas a gente continua, a casa continua acontecendo com eles dormindo, sabe? A gente tem esse hábito desde a Catarina, porque a gente fala assim, as crianças têm que acostumar, né, com o lar, com a casa, e nós também temos que acostumar com as crianças, então é de forma que não vai atrapalhar o sono delas exatamente, né, claro. Agora mesmo eu coloquei um louvor, que o João tá dormindo, né, mas nesse momento agora, gente, eu já estou depois do almoço, tá? Então o que que eu fiz? Peguei o João, né? Fui ninar ele pra tentar fazer dormir de novo. Não dormiu, aí despertou. E então a sonequinha da manhã dele, ele não dormiu, gente. E a Catarina já foi pra escola, gente. Já terminamos aquela rotina, né? De tomar banho, almoçar, né? Terminou a tarefinha dela. E hoje ela teve duas tarefas, porque em meio a isso, gente, também, nessa semana, teve um dia que eu não consegui levar ela, não tô lembrando se foi na terça ou foi na quarta, não consegui levar ela, porque com a correria com o João Pedro, sabe? Nessa questão de ter o tempo mesmo, né, disponível, e assim, até isso, né, acontece, mas tá tudo bem, mais um dia aí, né, na presença e na graça do Senhor. E já tá passando pelo salto de desenvolvimento nesses dias agora. Ele tá passando por salto de desenvolvimento, de crescimento, né? Porque é de 6 meses, então já é difícil para eles. E com essa tosse, né? Que infelizmente progrediu. Inclusive tô indo levar ele agora à tarde lá. Ontem eu fui levar ele para olhar o pulmãozinho, mas não consegui, né? No postinho aqui perto de casa. E aí hoje eu vou levar ele no pediatra, porque eu tenho que ir lá, né? Assim, a gente crê, né, que o Senhor faz todas as coisas, mas nós também temos que fazer nossa parte. E aí a gente vai levar ele no pediatra agora à tarde, né? Então, para olhar o pulmãozinho e ver como que está. E aí, gente, agora, por exemplo, teria vacina, teria introdução alimentar, mas eu vou aguardar passar, né, esse pico de crescimento e o salto de desenvolvimento com essa tosse, né? Como diz, ele ficou doentinho esses dias. Então, vamos dizer que estamos em um vlog de dias comuns e também difíceis, né? E tá tudo bem, a vida tá acontecendo, né? A fidelidade do Senhor está permanecendo, né? O sustento. Então, não temos nada aí, né, para reclamar, né? Só agradecer mesmo.
e entender o momento que está passando. Por exemplo, o cansaço. Se eu estou cansada, eu estou exausta, gente, então é entender que eu preciso descansar, né? E aí tentar encontrar um momento, né? Encaixar um momentinho aí para me dar um descanso. E manter a paz, né? Que excede todo entendimento, com paciência, com leveza, né? Nos dias difíceis é o mais difícil, né? Mas nós realmente precisamos voltar, sabe? Para a presença. Embora esses dias são cansativos, eu pude ver o quanto a fidelidade do Senhor, né, permanece, a bondade dele permanece todos os dias da nossa vida, mesmo nos dias bons, comuns, extraordinários, alegres e difíceis, né? Ele nos prometeu, né, na sua palavra, de que todos os dias ele estaria conosco. E essa é a nossa esperança, né, de que o Senhor está conosco todos os dias e que Ele cuida de todas as coisas, mesmo quando às vezes a gente não consegue ver. Mas é incrível também como que a gente vê, né, através do devocional, de uma palavra que o Senhor traz para a gente naquele dia específico, né, todos os dias Ele tem uma palavra para a gente, mas é incrível como que nesses dias, né, Ele tem uma palavra assim específica para a gente, sabe? E por isso eu tento não deixar de ter o meu tempo com ele, sabe? Nem se for uma horinha. Eu digo porque nesses dias o Senhor tem trago palavras específicas para mim, sabe? Eu falo porque realmente, né, a palavra dele, ela é imutável, ela não muda e ela é atual. Independente do tempo que a gente estiver passando, né, do que nós estivermos passando, quando a gente abre a palavra ali, né, e conversa com ele, ou pede para ele, né, pai, conversa comigo, eu mesmo pego a Bíblia, né, não sei como você faz, mas eu pego a Bíblia e falo, pai, conversa comigo nessa manhã, conversa com ele, depois abra a Bíblia, e aí é certo, gente, ele sempre fala comigo de uma forma, assim, muito pontual, sabe, ou em algum livro que eu estou lendo, né? E aí é onde a gente vê que nós não estamos, e mesmo que isso é algo notório, né? Que nós não estamos só, que nós sabemos que o Senhor está conosco, que a gente fala, eu não estou só, né? Deus é bom, Deus é fiel, mas ainda assim, né? Naqueles dias que a gente não está fortalecidos, né? Nele, ele, ou, né? Dependendo do que você estiver passando, ele ainda insiste em mostrar que nós não estamos só, né? E nos dá uma palavra específica, traz alguém que fala algo pra gente de forma assim, né? Assim, visível que ele tá ali, né? Seja no devocional, seja num livro. Gente, esse barulhinho é porque tá tendo obra, né? Então, aí vocês estão escutando barulho, né? Pode ser que o João vai até acordar. Mas, gente, então tô tirando esse tempinho aqui pra conversar com vocês, porque realmente daqui a pouco eu vou levar ele pro pediatra, e também eu não conversei com vocês esses dias, porque foi realmente assim, fagulhas que eu fui, sabe, gravando e trazendo para vocês para fazer um vlog. Então, o que eu tava falando mesmo, gente? Ah, sim, sobre a fidelidade do Senhor, né, nos dias bons e comuns. Então, realmente é nós buscarmos, né, a palavra, buscarmos a presença dele. E como que a gente vai buscar, né? É conversando com ele, num devocional, é num livro, né, que a gente esteja lendo, que tenha, né, falando sobre a palavra dele, né, numa palestra. Gente, ó quem foi que acordou, ó. Né, meninão? Com o barulho, gente, eu preciso conversar com eles. Da construção, tá vendo? Mas é assim mesmo, né, filho? Tá tendo obra. Aleluia. E esse cabelão? Ai, meu Deus do céu. Olha o tamanho, gente. Cresceu demais já, gente. Esse dia eu tava fazendo aqui vídeo grávida desse menino, né? Passa muito rápido. O tamanho que já tá, gente, eu esqueço. Nosso momento de bate-papo. Coloquei o João ali no tapetinho. E aí, o que acontece? Pode ser que ele vai querer mamar, né? Daqui a pouco. Então, falando pra vocês, né? Sobre a gente buscar. Entenda que não é pra te trazer cobrança, tá? Inclusive, eu super entendo essa parte também, que nós nos cobramos, né?
E voltando de novo àquele ponto de que se nós estamos fazendo para o Senhor, né, se nós estamos cuidando dos nossos, do nosso lar, né, tudo que nós fizermos for para o Senhor, também é uma adoração, também é uma forma de estarmos conversando com o Senhor. Então, se nós fizermos de fato, né, intencional, não traga peso do dia que você não conseguir fazer o seu devocional, tá? Mas não negligencie também a presença, sabe? O dia que não deu certo, né, tudo bem. Você não está deixando de ser quem o Senhor te chamou para ser, né? Talvez você não tenha conseguido fazer tanto naquele dia, mas não deixou de ser, né? Não deixou de dar banho, não deixou de ser mãe, não deixou de dar alimento, né? Então, gente, é isso. Mas é a gente entender, né, também que nós precisamos buscar, né, para que ele converse conosco, para que ele possa falar conosco aquilo que nós precisamos ouvir naquele dia. Porque é fato, o dia que nós vemos que nós precisamos, né, estarmos fundamentados em Cristo, são nos dias difíceis, né? Porque é Ele quem nos sustenta. É como aquela casa que é construída, né? E se o fundamento daquela casa não for bom, não for bem feito, dependendo do que for fundamentado daquela casa, ela vai destruir, né? Com uma tempestade, ela não vai aguentar. Mas se nós fomos construídos, né? Se nós estamos sendo construídos no fundamento que é Cristo, nos dias difíceis nós vamos saber onde nos achegar, né? Será nos pés de Jesus? Será numa louça que a gente lavar? Será num banho? Num momento que você vai pegar seu filho e amamentar? Pentear o cabelo? O que for, né? Naquilo ali você vai estar fazendo, né? Você vai estar sendo e encontrando Cristo naquilo, né? Encontrando Cristo em tudo que fizer. E aí a gente consegue ter esperança naquele dia e falar assim, vai passar, né? Vai passar e tá tudo bem. Então, assim, não foi nada tão grandioso, mas vocês que são mães e donas do lar, de repente trabalham em casa também, vamos entender que esses dias em que as crianças não dormem bem, que elas estão doentinhas, né, que tudo sai do nosso controle, que na verdade nós não temos, tudo fica mais difícil. E para que o fardo fique leve, realmente nós precisamos entregar, né, para aquele o único, né, que pode fazer com que fique mais leve. Então é isso, gente, que eu queria falar com vocês, conversar com vocês nesse dia de dias comuns. Tá quase dando o tempo, né, do João ir pro pediatra e eu preciso me organizar, me arrumar ele também, revisar os documentos ali para levar. E sobre os dias comuns, algo assim bem especial que eu queria falar também com vocês, que tem me chamado a atenção nesses dias, é enxergarmos, né, a presença do Senhor nos dias comuns, né, nos dias que não tem muito o que comemorar, não tem nada de tão especial, mas nós estamos aqui, né? Acordamos mais um dia que o Senhor preparou para nós. E se todos os dias foi o Senhor quem preparou para nós, se todos os dias, como diz na palavra dele, ele nos prometeu que até a consumação dos séculos ele estaria conosco, a tua presença estaria conosco, está conosco, o que mais, né, de precioso nós poderíamos ter? Então, nos dias comuns, ele está presente, né? E o fato de nós fazermos coisas repetidas é ainda mais, né, um motivo para nós vivenciarmos, né, a presença dele e celebrarmos, né, essa presença, essa graça imerecida, né, que nós temos. Porque se todos os dias eu tenho louças para lavar, todos os dias eu tenho alimento na minha casa, né? Se eu tenho uma casa cheia de coisas para colocar no lugar, todos os dias existiu vida, saúde, né, naquela casa. E existem pessoas que gostariam de estar vivendo dias comuns como os meus e infelizmente não pode. Infelizmente ainda não chegou o tempo, né? Ou talvez vivendo algum processo. Então, gente, é sermos realmente gratos,
né? Nos dias comuns, nos dias bons, nos dias difíceis e nos dias extremamente extraordinários. E assim, às vezes a gente fica esperando demais, né? Que aconteça algo novo. Ah, o final de semana chegar para me fazer isso. Não, gente. Coloca a mesa para sua família todos os dias. Celebre, né, o dia que você acordou todos os dias, né? Seja grato pela saúde dos seus filhos todos os dias. Glória a Deus. Tem uma mosca aqui, gente. Aleluia. Eu não lavei as vasilhas ainda e nem vou lavar ainda, gente, porque vai dar a hora de eu levar o João. Então vai ser só depois que eu chegar. Então é isso, e vamos continuar esse vlog. Vamos ver o que o Senhor tem para nós nesses próximos dias. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Pode morar aqui, pode morar aqui. Bom, gente, nada melhor do que um novo dia para renovar, né? Graças a Deus o João Pedro está melhor. Vim do pediatra com ele, né, na sexta, com o coração mais tranquilo, porque graças a Deus o pulmãozinho dele tá ok, e agora é só mesmo, né, observar e continuar os cuidados para não progredir mais, né, e aguardar melhorar. E começamos o nosso sábado, né, na presença do Senhor, glória a Deus, com o nosso culto no lar. Final de semana também meu esposo está em casa, então nós aproveitamos para fazer o nosso culto, né? Jamais entenderei totalmente o teu amor, mas quero viver para te honrar. Amém. A Catarina ama os finais de semana, gente, porque o papai está em casa. E nesse sábado também, né, nós aproveitamos. Então aí o final de semana não foi possível, né, a gente sair e tal, até porque também o João Pedro ainda estava recuperando, está recuperando, né. Então fomos cuidar de coisas que a gente não conseguiu cuidar na semana devido à demanda, né, que eu precisei ficar mais com o João. O meu esposo ficou por conta das roupas, né, e eu fui ficar mais com as crianças, colocar as coisas no lugar. Fui preparar o nosso almoço e vamos viver mais um dia que o Senhor preparou para nós. Consagrado este alimento, Pai, em nome de Jesus. Não pode faltar na nossa mesa, Pai. Na mesa de ninguém. Amém. Então, após o almoço, a gente foi dar banho nas crianças, né? Fui lavar o narizinho do João pra ele dormir melhor. E na sonequinha deles a gente também dormiu um pouco, né? Pra descansar. E o final de semana, então, foi realmente a gente colocando as coisas no lugar aí que nós não conseguimos adiantar na semana. Mas glória a Deus. E então, na sexta-feira também nós não tivemos cinema, porque estava todo mundo cansado. Então, nós fomos dormir mais cedo, né? Pra tentar descansar. Eita, que eu falei muito descanso nesse vlog. Realidade, né, gente? Mas glória a Deus que o Senhor renova as nossas forças todos os dias. Aleluia.
Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus, mesmo na velhice darão fruto. Permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Iniciamos mais um dia na presença do Senhor. E os domingos, gente, aos domingos pela manhã, a gente vai para o culto. Mas nesse domingo eu não fui porque o João Pedro, né, ainda estava bem cansadinho. Já havia quebrado o soninho dele vários dias, né, com as tosses. E ele ainda estava dormindo, então eu fiquei em casa com ele e assisti o culto online. Mas a Catarina e o meu esposo foram, né, para o culto. E eu fui adiantando o almoço, já ali próximo do horário. Cozinhei feijão para a semana também, gente. Já me ajuda muito, né? Esse feijãozinho preto aqui foi intencional, porque eu estou amamentando, né? Então, fizemos aí fígado. Vocês gostam? Fígado, o feijãozinho preto para aumentar o ferro da mamãe aqui. Meu esposo deixou de molho ontem. Nessa hora já havia chegado também, fez um suco de maracujá pra gente. Me ajudou aí a terminar o almoço. E, gente, aqui em casa a gente come assim mesmo, comidinha assim simples, mas saudável, né? Uma comida de verdade, vamos dizer assim. Arroz, feijão, uma carninha, um molho, uma saladinha e glória a Deus, né? E por aqui, gente, especialmente nesse tempo agora, né, que eu estou amamentando, mesmo usando as vitaminas, né, ainda, porque o João Pedro, ele ainda está só no peito, vai começar a introdução alimentar agora, então tenho sido ainda mais intencional na alimentação. E depois que almoçamos, né, fomos aí então resetar a cozinha, né, dar uma organizada, dar banho nas crianças e colocá-las para dormir. Nós também dormimos. E aí então fomos, né, tirar aquele cochilo de domingo pós-almoço. Acordamos e então fui passar aquele cafezinho fresquinho pra gente. E também, gente, então como Catarina e o pai dela estavam lá na sala, aí eu fui preparar então, né, um cafezinho pra gente. Servi eles lá na sala e o meu esposo também tinha feito uma gelatina no dia anterior e aí coloquei pra Catarina também. Inclusive, gente, esse ato de servir os nossos, né, da nossa própria casa é maravilhoso e a gente precisa cultivar isso, né? Então eu gosto muito de fazer isso, levar uma comidinha, levar algo pra eles, né, lá na sala ou na mesa mesmo. E não precisa a gente esperar, né, o final de semana para fazer isso, mas estar sempre dispostos, né, a servir os nossos da nossa casa, né. E então fui levar, né, o cafezinho preto pro meu esposo, também peguei o meu café, levei a gelatina pra Catarina e peguei o meu cafezinho e fui ler, gente, lá fora na varanda, aproveitando que o João Pedro ainda estava dormindo. Fui ler mais um capítulo desse livro que eu tô lendo, maravilhoso. E depois já fomos ajeitar as crianças aí pra gente levar elas na pracinha, gente. Porque, né, foi um fim de semana que ficamos mais em casa do que, né, o normal. E aí, então, apesar que gostamos também, né, de estar em casa. Mas é sempre bom, né, tá saindo também. E nesse dia a gente levou as crianças lá na praça para gastar a energia da Catarina, né, para ela descansar melhor. O João aí só olhando, só de olho, e a Catarina aí brincando com o papai. Então esse foi mais um vlog, gente, de rotina com propósito. Espero que vocês tenham gostado e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!